Olá, nós estamos contando a história da Diocese de Jaboticabal e hoje nós queremos conversar sobre aquele que foi o terceiro bispo da nossa Diocese, sobre um arco de tempo que vai de 1981 até 2003. Estamos falando de Dom Luiz Eugênio Pérez, que muitos de nós conhecemos e que eu particularmente tenho uma dívida de gratidão, porque foi o bispo que me acolheu no seminário e aquele que me ordenou padre para a igreja e para o mundo. Muito bem, Dom Luiz, paulista, de Orlândia, nascido em 5 de maio de 1928. Foi ordenado padre com 26 anos. Em 8 de dezembro de 1954, pertencia ao clero da Diocese de Ribeirão Preto. Foi nomeado bispo em 1970, bispo de Jales, 9 de março de 1970, e em 7 de junho de 1981, com 53 anos de idade, tomou posse como bispo da Diocese de Jaboticabal. Dom Luiz, por idade e por saúde, renuncia em 2003, se torna bispo emérito e falece em Ribeirão Preto, hospitalizado no dia 14 de novembro de 2002. Dom Luiz, portanto, foi bispo de duas dioceses, primeiro da Diocese de Jales e depois da nossa Diocese de Jaboticabal. O que a gente pode falar desse período no qual Dom Luiz foi bispo da nossa diocese? O início do período de Dom Luiz foi muito conturbado por conta de uma série de problemas sociais da nossa diocese, principalmente aquela grande preocupação com os trabalhadores rurais, sobretudo os cortadores de cana. Dom Luiz tem que administrar essa situação muito séria, porque a maioria das nossas cidades, até então, não contavam com um preparo pastoral para acolher os migrantes que vieram para trabalhar na cana-de-açúcar. É fundamental, nesse momento, ver também a chegada dos padres carlistas, que exerceram um trabalho fenomenal na Diocese de Jaboticabal com a pastoral do migrante. Aliás, é de tirar o chapéu. Sobre os religiosos, eu gostaria de fazer depois, numa outra ocasião, um vídeo falando da atuação desses homens e mulheres que foram muito importantes na história da nossa diocese. Muito bem, Dom Luiz tem o início do seu governo pastoral marcado pelos grandes problemas sociais. E, ao mesmo tempo, Dom Luiz é um dos grandes incentivadores da participação dos leigos na pastoral diocesana. O pessoal do Cursilho lembra de Dom Luiz com muito carinho, porque foi um grande apoiador do Cursilho. Já desde Jales trouxe essa grande experiência e pensou muito em formar os leigos. Também a Renovação Carismática Católica recebe um grande incentivo de Dom Luiz, os vicentinos, e acredito todos os outros movimentos, grandes movimentos de igreja, que veem Dom Luiz preocupado com a atuação social do leigo. Ou seja, apoia a formação, apoia a espiritualidade, mas exige também que os leigos sejam atuantes. É de Dom Luiz, por exemplo, a iniciativa da construção da casa ou do centro de pastoral Nossa Senhora de Fátima em Jaboticabal, é dessa época, né? Dom Luiz realiza grandes assembleias diocesanas. A primeira Assembleia Diocesana de Pastoral, 1984, claro, há um precedente, né? Toda aquela base pastoral que Dom Varani foi implantando. Dom Luiz aproveita a base e constrói, né? 1984, 1988, 1993, depois no ano 2000, grandes assembleias que reúnem 250, 300 pessoas, entre padres e leigos, com uma séria preparação antes, um bom desenvolvimento e depois consequências nas chamadas prioridades pastorais, né? Durante esse tempo se apoia muito a catequese, as SEBs, a pastoral da família, as pastorais sociais,
Uma boa parte do clero de meia idade da nossa diocese viveu com intensidade esses momentos, né? E vibrava toda a diocese com essas buscas de respostas pastorais, espirituais, para os problemas da vida de cada dia, também os grandes problemas da sociedade. Dom Luís também fica marcado na história da nossa diocese por ser aquele que investe e tem preocupação com os meios de comunicação, né? Em 1986, Dom Luís compra a hoje chamada Rádio Vida Nova, antiga Rádio Jabuticabal Limitada, fortalece esse meio de comunicação. Dom Luís é um homem que tem programa semanal na rádio, né? Faz questão de gravar ali os seus programinhas e de manifestar aos seus diocesanos a sua preocupação com a formação espiritual dos diocesanos. O ascensor também é muito incentivado nessa diocese, ainda nessa época na diocese. É um momento que o ascensor trabalha ainda com assinaturas nas paróquias. Olha que interessante, né? Até tomar uma outra configuração depois. Mas Dom Luís se vê engajado nesses dois meios de comunicação que eram, na época, os acessíveis e os possíveis para chegar a fazer a voz do pastor e as atividades da igreja ao maior número de pessoas. Uma outra coisa que é preciso falar de Dom Luís nessa época é a grande preparação para o jubileu do ano 2000, inesquecível na nossa diocese. Muita gente ainda se lembra das grandes missões populares. Grupos de leigos e padres, religiosos, religiosas, que visitam mutuamente as paróquias, né? Há uma grande organização, há uma grande mobilização da diocese, e nessa época se prepara por 3 anos o jubileu, o grande jubileu do ano 2000, com uma expressiva participação na base, né? Nas paróquias, ali onde a vida da igreja acontece no dia a dia. A diocese depois abraça integralmente o projeto nacional rumo ao novo milênio e assume a linha das 4 exigências da evangelização enculturada. Quanto que a gente trabalhou com isso, meu Deus do céu, na pastoral. Testemunho, serviço, diálogo e anúncio, né? E o foco era a comunhão eclesial. 2 palavrinhas-chave da pastoral nessa época, comunhão e participação. Comunhão e participação. Leigo, atuante, os presbíteros como animadores das comunidades. Nós não tínhamos ainda tantos diáconos permanentes, mas sobretudo os presbíteros têm uma forte missão, um forte engajamento nessa época de suscitar líderes leigos. As pastorais são cheias nessa época. Muita gente nas pastorais, muitos casais, muitos jovens também participando ativamente da pastoral da juventude. É uma época de uma participação popular intensa. E a igreja alimenta essa participação através das celebrações, da espiritualidade e, sobretudo, da formação. Um ponto importante a destacar também no governo pastoral de Dom Luís Eugênio Pérez. É um homem preocupado com a formação do clero. A nossa diocese sempre foi muito pobre de vocações, né? Sempre poucos seminaristas e, naturalmente, poucos padres, porque como reitor de seminário eu usava uma expressão que precisa ser bem entendido, o que eu vou falar agora, mas brincando e rindo eu dizia o seguinte: olha, entra muita gente às vezes, mas a mortandade, ou a mortalidade infantil, melhor, ela é muito grande. Quer dizer, no começo entra muita gente, mas sai muita gente também. Tantos que entram, chegam poucos ao ministério presbiteral. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que Dom Luís aposta nas vocações. E com o jubileu do ano 2000, as vocações aumentam mais que 100% na diocese, a ponto de impulsionar a construção daquilo que é o nosso seminário diocesano. Então, Dom Luís trabalha muito, né? Apoia fortemente a pastoral vocacional, mas não só, trabalha em várias frentes, Dom Luís. Trabalha a pastoral vocacional, constrói o seminário. Já a diocese tinha feito um grande sacrifício, também econômico, para construir a Casa de Pastoral Nossa Senhora de Fátima.
Agora a diocese faz um outro gigante sacrifício econômico para construir o seminário diocesano, e assim, Dom Luís faz com que o povo se engaje nessa problemática das vocações. Não é um homem que trabalha sozinho, né? É um homem que sabe contar com alguns padres e leigos e vai fazendo a coisa acontecer. Então, olha, pastoral vocacional, construção do seminário, mas uma coisa muito importante que Dom Luís faz nessa época também. Entre 1995 e 2003, Dom Luís manda mais de 10 padres e seminaristas para estudar fora. Quero abrir o seminário, tenho vocações e quero trabalhar as vocações, mas eu preciso de gente que cuida das vocações. Preciso de gente que se capacite também para ensinar teologia, filosofia para os meninos no seminário. Eu sou um dos vários que foram mandados para o exterior ainda como seminarista. E Dom Luís nos cobrava muito, né? E uma das coisas que Dom Luís fez, naquele seu jeitão mesmo, né? Meio espanholão, porque Dom Luís é descendente de portugueses e espanhóis, nos mandou estudar e disse depois, olha, a diocese investiu muito em vocês, agora vocês vão dar aula no seminário e de graça. Estilão de Dom Luís. E a gente foi, né? Depois, quando voltamos de Roma, muitos de nós, a gente foi para o seminário, outros padres da diocese também, a gente se engajou ali e deu aula no seminário no começo para dar aquele up, aquela abertura, aquela força para a edificação não só do prédio, mas da estrutura que é o seminário diocesano. Dom Luís fica marcado por essa atuação no campo vocacional. Incentiva a pastoral vocacional, constrói o seminário e capacita os padres para cuidar do seminário. O seminário que conhece duas datas importantes. Em 1999, a instalação do curso propedêutico, então Beato Frei Galvão, e depois, no ano jubilar 2000, o início do Seminário Maior Diocesano Nossa Senhora do Carmo, que depois tem a sua sede, a sua construção inaugurada no dia 19 de março de 2002. Ano 2000 também a criação da Diocese de Catanduva. Dom Luís trabalha também para a criação de Catanduva e a nossa diocese cede 4 municípios para a nova Diocese de Catanduva: Ariranha, Palmares Paulista, Paraíso e Santa Adélia. Nas alegrias do ano jubilar, do ano 2000, Dom Luís comemora 40 anos de bispo, no dia 11 de junho de 2000. E nessa ocasião faz um gesto bonito, né? Erige a linda matriz, então capela de Nossa Senhora de Fátima de Monte Alto, como santuário diocesano, assim que a partir do ano 2000 nossa diocese conta com 2 santuários marianos a nível diocesano: o Santuário da Montesina e agora o Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Monte Alto. Muito bem, esse é um período também marcado pela criação de muitas paróquias. Mas uma coisa que nós precisamos agradecer a Dom Luís: fazer com que a diocese se alargue em muitas paróquias, capilarizando assim a presença efetiva não só da igreja, comunidade espiritual, mas a igreja institucional também no meio dos leigos. Dom Luís cria 15 paróquias, 15. Santo Inácio de Loyola, 1983, em Bebedouro. São Judas Tadeu de Jaboticabal, em 1989. A Imaculada Conceição de Palmares Paulista, em 1990. São Benedito de Monte Alto, 1990. Santa Rita de Cássia, em Vista Alegre, 1990. São Pedro Apóstolo de Guariroba, 1994. O Santuário de Nossa Senhora da Conceição Montesina, que não era paróquia, se torna paróquia em 94. Também a paróquia São Francisco de Assis em Taquaritinga, de 94. São Judas Tadeu de Bebedouro,
de 95. São Joaquim, que depois será chamada São Joaquim e Santana, em Santa Ernestina, em 96. Santa Luzia, em Taquaritinga, em 96. São Pedro Claver, em Bebedouro, em 97. Então, Beato Santo Antônio de Santana Galvão, em Bebedouro, em 99. E depois, no ano 2001, São José Operário e Santa Teresa de Jesus de Jaboticabal. Mesmo cansado e doente, também por conta de problemas seríssimos que a diocese atravessou nessa época, Dom Luís não cede às dificuldades e governa a igreja até o fim do tempo esperado aos bispos, contando com a ajuda de um personagem importantíssimo nessa fase da história, que é o padre Antônio Carlos Molena, vigário-geral da diocese. Dom Luís, então, pede ao Papa, no final do seu tempo, a renúncia, tem a renúncia aceita e, antes disso, recebe como bispo coadjutor Dom Antônio Fernando Brocchini, que já no finalzinho do mandato de Dom Luís vinha assumindo muitas tarefas na diocese. Mas sobre esse período de Dom Fernando nós falaremos no nosso próximo encontro.